Gravação iniciada. Boa tarde, alunos de ADM, primeiro ano. Estamos cursando a disciplina de Matemática 1 e vamos fazer a nossa aula de número 22, desde o nosso início lá no final de maio. E hoje vai ser a terceira aula do módulo 2. A ideia da aula de hoje é começar a falar de função, tá? Essa é a meta de hoje. Pessoal, vocês viram que eu coloquei já a P5 à disposição? Sim. Agora, essa prova vai ter tiveram duas novidades. Alguém já viu qual foi a primeira novidade? Não. Questões? Tem menos questões. Tem menos questões. Baixei de 10 para 8. Ok? Ok. Então, nossas próximas 4 provas, todas elas terão 8 questões. Essa foi a primeira novidade. E a segunda novidade dessa prova... Oi? Professor, mas a pontuação que a prova vale é a mesma, né? Só É a diminui mesma, continua a valer 30. Só que então agora cada questão não vai valer mais 3, né? Porque se valia 3 pontos ou 30 pontos dividido por 10, dava 3 pontos por questão. Agora, como vai dividir por 8, vai dar quanto? Vamos ver como é que está a matemática de vocês. 30 dividido por 8 vai dar quanto? Metade de 30 é 15, metade de 15 é 7,5, metade de 7,5 é 3,75. Então, cada questão, das 8 questões da prova, cada uma vai valer 3,75. Tá claro? Tá claro. Pronto, essa foi a primeira novidade. E a segunda, fala. E a segunda novidade, alguém sabe qual foi? O prazo de entrega da prova. Normalmente, qual é o prazo que eu dou? Uma semana. Uma semana. Essa prova, excepcionalmente, eu vou dar aproximadamente 10 dias para fazer essa prova. Por quê? Porque a gente, na prova, quem já viu, sabe que vai ter questões de função, questões de equações e questões de inequações. Equações nós já vimos na aula passada. Funções nós começamos a ver hoje, mas ainda vai ter uma segunda aula de funções. E só depois que eu vou falar de inequações. Então, para dar tempo de falar, né, e as aulas síncronas ajudarem um pouquinho mais vocês, eu aumentei o tempo de entrega da prova. Então, em vez de ser na próxima quinta-feira, é na segunda-feira seguinte, que é dia, me ajuda, 23, não é isso, pessoal? É isso? Sim. Exatamente. Então, dia 23 é o prazo de entrega da prova que eu estou colocando, o que eu coloquei hoje. Todo mundo entendeu? Sim. Tá. E de Quando novo, o senhor vai colocar as notas no swap? eu espero tentar corrigir tudo até o domingo. Se eu conseguir fazer isso, logo que eu terminar essa correção desse segundo bimestre, eu vou colocar os 2 bimestres no swap. Tá bom. Tá bom? Agora, depende do andamento da correção. O Khan Academy ficou para qual data? É sempre a data da entrega da P6, tá, Eduarda? Eduardo perguntou qual é a data de entrega do Khan Academy. Então, é sempre na data de entrega da P6. A P5 é dia 23, então vocês ainda têm depois da P3 mais 15 dias, junto com o relatório. Exatamente. Exatamente isso, Eduardo, tá? Que com isso aí vai fechar a nota do terceiro bimestre, quando você entregar esse relatório, esse Khan, a P5 e a P6, tá? Mais alguma pergunta? Não? E o vídeo 30, quem andou assistindo? Fala, professor. O Khan, o senhor deixou por 25 ou por 30? 25, a pontuação dele? Sim. A pontuação dele, ela foi feita errada, né? Ela foi feita errada. Porque ela valia 25 e eu botei como sendo 30. Então, eu vou ter que fazer uma regra de 3 para reduzir de 30 para 25 as notas.
Tá? Foi um erro meu. Tudo bem, Ana Clara? Tudo. Então, quem tirou 30, a nota vai virar 25, tá? Quem tirou a nota máxima, a nota vai virar 25. Eu errei, porque a soma tá dando 105. Foi um erro meu, tá? Tá. Mas isso a nota do primeiro, tá? Do primeiro bimestre. Deixa eu ver a do segundo para fechar sobre a deliberação do segundo. Mas a princípio deve ser a mesma coisa, tá? Quem assistiu ao vídeo de número 30, pessoal? Eu assisti. Ana Clara, Ana Alice, quem mais? Eu assisti. Esse eu agora que falou, eu não reconheci. Isadora. Isadora, valeu, Isadora. Quem mais? Também, professor. Lucélio também. Érica, assistiu, Érica? Assisti. Juliet assistiu ao 30 e ao 31. Alexandre está dizendo que já fez o CAN do terceiro bimestre. Olha o danado aí, ó. Parabéns, Alexandre. Então, você conseguiu fazer com um mês de antecedência. Vamos ver quem vai ter a cara de pau de reclamar do CAN esse bimestre, tá bom? Tá muito bom. Tá tranquilo? Tá fácil? Sim. Tá certo. Principalmente comparado ao do segundo. O do segundo tava pior? Uhum. Tá, eu vou corrigir as notas, vou dar uma sondada para ver, de repente eu preciso redistribuir melhor depois. Quem mais assistiu ao vídeo 30? Mais ninguém. Tá. Então vamos começar a nossa aula sobre função modular. Posso começar, pessoal? Pode. Então vamos lá. Começando compartilhando a tela com vocês. Pronto. Estamos aqui na nossa aula 22. E vamos começar o gráfico da função modular. Então, eu quero fazer o gráfico. Meu pedido é fazer o gráfico dessa função. Alguém está com o som ligado. Está aqui a função. Como é que ela foi definida? Como é que ela foi definida? Qual a representação que eu usei? Qual a representação que eu usei, pessoal? Representação que? Algébrica, não é isso? Aquela que dá a equação. Alguém poderia ler a equação para mim? Como é que eu leio? Y é igual a módulo de x. Pronto, essa é a equação mais simples possível que eu posso fazer de uma função modular. Não tem nada mais simples do que esse exemplo aqui. Então, a gente começa fazendo o gráfico da função modular mais simples que eu posso fazer. Quem é o domínio dessa função, pessoal? Os reais. Os reais. E quem é o contradomínio? Os reais. Os reais também. Como é que eu posso começar a fazer o gráfico? Preciso de ajuda. Atribuindo valores. Atribuindo valores que pertençam ao Domínio. domínio. Alguém sugere um valor que eu possa atribuir aí para o domínio? 0. 0. Se eu botar o 0 aqui, quanto é que dá o módulo de 0, pessoal? 0. 0. E com isso temos o nosso primeiro ponto da função, o ponto 0, 0. Daqui. Próximo ponto. -1. Menos 1. Aí eu vou substituir o menos 1 aqui. E ao substituir o menos aqui, o menos 1 aí, vai ficar módulo de menos 1. Quanto dá o módulo de menos 1, pessoal? 1. 1. Com isso temos o segundo ponto. O menos 1, que está aqui, manda para o 1, que está aqui.
Com isso, temos o segundo ponto. Outro. 1. Quando eu boto 1 no lugar do x, vai ficar módulo de 1. Quanto vale o módulo de 1? Então, temos o ponto 1. Um ponto que pertence àquela função identidade, né? Que nós já falamos dela quando estudamos função inversa. Terceiro ponto. O que mais? Vamos fazer mais 2 pontos. Pelo menos mais 2 pontos. 2. 2. Módulo de 2. Dá quanto? 2. 2. Módulo 2 dá 2. Então, as contas aqui são bem simples. 2 manda para o 2. Então, 2 está aqui. 2 está aqui. E 2 manda para o 2. Com isso, chegamos ao terceiro ponto. Ao quarto ponto. Mais outro. Menos 2. Menos 2. Aí, quando eu atribuo menos 2, quanto é que vai dar a imagem? Menos 2 manda para quem? Pro 2. Para o 2. Pessoal, já temos... Vamos marcar aqui menos 2 mandando para o 2. Já temos quantos pontos? 5. 5. É suficiente para fazer o gráfico? Sim ou não? Sim. Sim. Por que sim? Que formato? Se eu unir esses pontos... Primeiro, posso unir esses pontos? Pode. Pode. Por quê? Porque a função é real. Porque o domínio da função é real. Isso. Posso. E se eu unir o formato da curva, é um formato conhecido, que a gente já estudou o formato da função, a gente já estudou o formato da função de primeiro grau. E deu o quê? O formato da função de primeiro grau. Deu o quê? Uma reta. Uma reta. Já estudamos a função de segundo grau, cujo formato deu o quê? Uma Uma parábola. parábola. Uma parábola. E agora estamos estudando a função modular, cujo formato vai ser o quê? Uma pessoa falou parábola aí nessa aula de Vai hoje. Vai ser dar uma um parábola, V. pessoal? Vai ser Oi? um V. Um V. Não, vai ser um V. A pessoa que falou parábola não percebeu que esses pontos, esses 3 pontos da direita e esses 3 pontos da esquerda, eles estão alinhados. Para mostrar esse alinhamento, eu vou pegar mais um cara aqui, ó. Vou pegar aqui até um cara mais distante. 5, por exemplo. 5, manda para quem? Pro 5. Para o 5. Ao unir o 5, 1, 2, 3, 4, 5. Ao unir o 5, ao levar o 5 no 5, é legal perceber que esses pontos estão formando uma linha o quê? Daqui para cá. Uma linha Reta. reta. É uma reta que está passando por aqui. Lógico que a minha reta não está tão reta assim, finge que está, tá certo? E do outro lado, mesma coisa. Ou seja, vai ser uma reta de um lado, uma reta do outro se encontrando, formando uma curva que tem o formato de uma letra o quê? Parece a letra o quê? V. V. Parece a V. letra V. Inclusive, Viliane botou um vídeo no nosso grupo hoje, falando que é um vídeo comentando uma maneira muito rápida de fazer o gráfico de 6 ou 7 funções diferentes. Estou certo ou estou errado? Sim. E lá aparece função modular, não aparece? Nesse vídeo que Viliane achou, Sim. aparece lá a função modular. E veja que lá não é parábola, é a letra V. O cara foi muito criativo, né? Ele pegou as palavras afim. Aí como é que ele pegou a reta da função afim? Foi a perna do M, não foi? Foi isso? Eu nem lembro como é que ele pegou. Quadrática, ele pegou o quê? Da quadrática. A letra U.
Pegou a letra U, que de fato a letra U parece uma parábola. Então ele pegou parte das letras, ou a letra inteira, ou parte das letras que lembram o formato das... E na função modular, ele usou o quê? A parte de cima do M. Exatamente, ele pegou um pedaço do M, ele pegou esse pedaço aqui do M, ó, formando uma letra V, como se dentro da letra M tivesse um V. Mas é isso, é verdade, o gráfico da função modular de primeiro grau, que é esse caso aí, vai dar uma letra V, mas nem sempre vai dar letra V não, viu? Então, quem falar que o gráfico da função modular é sempre a letra V, está cometendo uma imprecisão. Em alguns casos vai acontecer, mas em outros casos não, e é o que eu quero discutir nas aulas de hoje e da próxima segunda-feira. Pessoal, vamos agora classificar essa função quanto aos 4 critérios estudados. Em relação ao crescimento, o que é que ela é? Ela é estritamente crescente, ela é estritamente decrescente, ela é constante, ela é o quê? NDA. Por quê? Porque ela cresce. Comportamento. Ela tem duplo comportamento. Esse trecho aqui é o quê? Esse trecho que eu estou pintando de verde. Decrescente. Decrescente. E o trecho que está de vermelho? Crescente. Pronto. Esse duplo comportamento faz com que a gente classifique ela como NDA. Em relação ao sinal, como a gente classifica ela? NDA. Por quê? Porque tem um ponto nulo. Exatamente. Agora, se eu botasse aqui um asterisco, pegasse a minha função e botasse um asterisco aqui, o que é que mudaria agora? Eu não posso atribuir mais quem? O zero. O zero. Ao não atribuir o zero, a bolinha aqui ficaria aberta. E ao botar uma bolinha aberta aqui, como a gente classificaria a função agora? Positivo. Agora ela passaria a ser positiva, exatamente. É só por causa de um único miserável ponto que ela não é classificada como positiva, tá? Só por causa desse ponto aqui. Né? Já que a função original, de fato, não era classificada como R asterisco, era R apenas. Então, em relação ao sinal, ela tem duplo comportamento, ou seja, ela tem quase todos os pontos positivos, mas tem um ponto nulo, como apresenta pontos de duas regiões NDA. Em relação à paridade, como classificamos essa função? Par. Par. Por quê? Porque os resultados dos números simétricos são iguais. Exatamente. Números simétricos têm mesma imagem. Números simétricos têm mesma imagem. Exatamente isso. Em relação ao contradomínio, como a gente classifica essa função? NDA. Por quê? Vamos analisar os dois critérios separadamente. Em relação à sobrejetividade, ela é sobrejetora ou não? E por quê? Não. Por que ela não é sobrejetora? Porque o contradomínio é real e ela só pega os positivos e o nulo. Faltou falar quem é o quê? Se eu puder responder direito quem é, se ela é sobrejetora ou não, eu preciso identificar primeiro quem é a imagem, né, pessoal? Quem é a imagem dessa função? Intervalo de 0 ao mais infinito. Exatamente, ó. Toda essa região aqui, ó, que eu estou pintando de vermelho, ela recebe de algum ponto da função modular. Toda essa região de vermelho recebe de algum ponto. Então, toda essa região vermelha é a imagem. Essa região vermelha nada mais é do que os reais o quê? Positivos. Não, porque inclui o zero. Aí como é que eu falo? Não negativos. Exatamente. Reais não negativos. Aí eu pergunto, essa imagem que eu acabei de mostrar aqui,
essa imagem, ela é igual ou ela é diferente do contradomínio que foi dado no início do problema? Diferente. Ela é diferente. Como dá diferente, quer dizer que sobram elementos do contradomínio sem receber, não é isso? Se sobram elementos do domínio sem receber, eu posso dizer que a resposta é não para a sobrejetividade. Ela não é sobrejetora. Como é que eu descubro agora a injetividade? Saber se ela é injetora ou não. Traçar linhas horizontais. Uma linha horizontais. Qualquer linha horizontal serve. E se existir pelo menos uma linha horizontal que cruze a função em mais de um ponto, ela perde a injetividade, não é isso? É o caso? Sim ou não? Sim. Sim. Veja aqui, eu tenho dois valores do domínio mandando para essa mesma imagem. Dois caras do domínio mandando para a mesma imagem. Quando isso acontece, desobedece à definição de função injetora, que é aquela função onde todo elemento do contradomínio recebe, no máximo, uma seta. E esse aqui recebeu duas. Aí ferrou, não é injetora, não é injetiva. Se não é injetora, não é injetiva, para a injetividade, a resposta também foi não. Se ela não é injetora e ela não é sobrejetora, como a gente classifica ela? NDA. NDA. Pronto. Então, classificamos a nossa primeira função modular e o gráfico é uma letra V. Quem assistiu ao vídeo sabe que eu posso, então, tornar a equação, a princípio, mais complicada e cada complicação dessa vai ter um efeito no gráfico. Todo mundo concorda que essa equação ela é mais complicada que a primeira que eu dei, pessoal? Sim ou não? Sim. Sim, né? Então temos aqui um novo exemplo. O que é que eu quero fazer de novo? Fazer quem? Novamente? Fazer o gráfico. Sempre vai ser isso. Dado a representação algébrica, fazer a representação gráfica. Deixa eu copiar. Deixa eu ir aqui em outro arquivo, copiar um gráfico já pronto. Para me fazer ganhar tempo. Pronto, vou pegar esse gráfico aqui. Ó. Já está pronto. Isso me faz ganhar... Opa! Pronto. Vamos lá. Colando aqui o gráfico que eu trouxe, está aqui. Aumentar aqui um pouquinho. Pronto. Então, mesma coisa do outro. O domínio, igualzinho ao outro, é formado pelos reais. Mais uma vez. Então, para fazer o gráfico, eu preciso atribuir valores. Alguém sugere algum valor para eu atribuir? Vamos lá? Um valor para x, pessoal. Que seja real. -1. -1. Pessoal, -1 manda para quem? Pro 0. -1 mais 4 vai dar mais 3. Módulo de mais 3, a gente sabe que é 3. E 3 menos 3 dá 0. Acabamos de achar o primeiro ponto. E que não foi um ponto qualquer, foi logo quem? A raiz. Foi logo a raiz. Então, não sei se a senhorita teve essa intenção. Você já teve essa intenção? Ou não? Foi sorte? Sim, sabia que dava 0. Sabia que dava 0. Então, estava mal intencionada mesmo, rapaz. Ela queria chegar no 0, hein? Parabéns. Mas é porque é um ponto importante e que vai ajudar a fazer esse nosso gráfico. -1 já foi atribuído. E os próximos agora? Vamos lá? -7. -7. Vamos lá.
Aceito menos 7. Se eu boto menos 7, quanto é que dá essa conta, pessoal? Zero. Menos 7 mais 4 vai dar menos 3. Só que o módulo de menos 3, a gente sabe que é 3. E 3 menos 3, olha, tem mais pessoas mal intencionadas aqui, rapaz. Não tem só uma pessoa, não. Ou seja, tô brincando, tá indo em pontos bem especiais. Porque achou uma nova raiz, uma segunda raiz. No exemplo passado, só uma observação. Teve quantas raízes? Uma. Uma só. E esse aqui a gente já descobriu que tem duas. Então, vai ter alguma novidade aí no gráfico. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7. Não é aqui o menos 7, pessoal? Marquei o segundo ponto. O que mais? Próximo ponto. Zero. 0. 0 manda para quem? Pro 1. Aqui vai dar 4, Acho o que módulo de manda 4 pra é 4, 4 menos 3 dá 1. Exatamente. Terceiro ponto. Até agora tá aparecendo a letra V de antes? Ainda não, né? Não. Não, ainda não. Outro ponto. menos 4. Menos 4. Gostei desse ponto, hein? Quem falou aqui, eu botei o 0 no lugar errado, né? Para ficar em ordem aqui, eu tenho que botar do 0 aqui. Pronto. Menos 4 eu vou botar aqui. Menos 4, manda para quem? Menos 3. Manda para o menos 3. Opa! Imagem negativa pela primeira vez. E pode, com função modulada negativa, é? Pode? O que é que a gente aprendeu sobre módulo? Pode que não está dentro do módulo. O culpado por dar negativo é o cara fora do módulo. Realmente aqui nunca vai dar negativo, mas fora do módulo pode dar sim, então nenhum problema. E agora, já está mais parecido com a letra V, pessoal? Ou ainda não? Está mais parecido. Já está mais parecido, mas é bom atribuir um pontinho mais aqui do lado esquerdo, né? Outro valor. Menos 8. Menos 8. Menos 8, pessoal, manda para quem? Manda para o 1. O mesmo valor que o 0 mandou, hein? O mesmo valor que o 0 mandou. Menos 8, mandando aqui para o 1. E com isso temos esse quinto ponto. Com esses 5 pontos marcados, já dá para fazer o gráfico? Sim ou não? Sim. Sim. É isso, pessoal? É? Novamente uma letra V? Sim ou não? Sim. Sim. Em relação ao exemplo anterior, que era um V, esse pontinho aqui do encontro das duas retas da letra V, alguém sugere algum nome para chamar ele? Como é que chamaria esse ponto aqui? Vértice. Pela semelhança com a parábola, por ser o ponto mais baixo da função, eu aceito esse nome, vértice. Quem é o vértice aqui no nosso exemplo?
Menos 4 que manda para menos 3. Será que dá para descobrir esse ponto logo que eu der a equação no início, pessoal? Veja que primeiro atribuir o menos 1, depois o menos 7, depois o 0. Ele foi o quarto ponto atribuído. Mas se eu começar por ele, é um bom negócio ou não? O que vocês acham? Sim. Sim, porque ele é o ponto que divide o V em duas partes iguais. Então, achar o vértice é um bom negócio. Será que esse vértice tem a ver com essa equação, pessoal? Sim ou não? É o valor de C, né? Eu não sei quais foram as letras que eu usei lá no vídeo, mas foi isso que eu usei aqui no vídeo? A, X mais B mais C, foi assim que eu fiz no vídeo? Isso. Foi. Pronto, exatamente. Então, ó, como qualquer ponto, esse cara é o vértice. Ele tem abscissa e ele tem ordenada. Como é que eu acho a ordenada? Uma colega já falou. Como é que é? É o valor de quem? A ordenada? De C. É o valor do C. Exatamente. Então, esse cara aqui é a ordenada do vértice. Ordenada do vértice. E como é que eu faço para achar a abscissa do vértice? Menos B sobre A. Que vem a ser o que exatamente? Menos 4. Ao quê? Não, mas aí em relação ao formato geral. Você pega quem está dentro do módulo e iguala ele a quanto? A 0. A 0 para achar a raiz. Então, o que a gente quer achar é a raiz da expressão que está dentro do módulo. Você iguala a 0. Ao igualar a 0, você isola x. Ax igual a menos b, quem é b? Então, menos b sobre a. Então, o b nosso é 4, o a nosso é 1. Então, se eu dividir menos 4 sobre 1, vai dar exatamente quem, pessoal? Menos 4. Exatamente o menos 4. Então, a dica que eu dou agora, já aqui, vocês utilizando o que foi falado no vídeo, essa forma geral, essa forma aqui eu chamo então ela é a forma genérica de uma função modular de primeiro grau. Eu chamaria esse formato aqui genérico de função modular de primeiro grau. Por que eu usaria esse nome? Alguém sugere por que eu usei esse nome? Porque dentro do módulo eu botei uma função de quê? De primeiro grau. De primeiro grau. Então, se dentro do módulo eu botar uma função de primeiro grau, eu vou chamar a função modular de primeiro grau. Se dentro do módulo eu botar uma função de segundo grau, como é que eu vou chamar o gráfico? Função modular de segundo grau. Exatamente. Outra coisa interessante é perceber o seguinte, né? O gráfico original que nós fizemos na aula de hoje foi a letra V, cujo vértice esteja aqui na origem. Em relação a esse gráfico, em relação a esse V amarelo, o V verde, quanto andou cada ponto? Esse ponto andou quanto? O vértice andou quanto? Ele andou 3 para baixo e 4 para a esquerda. Estou certo ou estou errado? Certo. Ou seja, esse 3 e esse 4 são dados justamente pelas coordenadas do vértice, né? Ou seja, ele andou menos 4, ou seja, andou 4 para a esquerda, e ele andou menos 3, ou seja, ele desceu 3. Então, por esses caras aqui, a gente já sabe a cara do gráfico com mais rapidez. Então, vamos dar mais exemplos. Essa função agora aqui. Função de R em R.
Eu pergunto para vocês, como vai ser o gráfico dessa função? Alguém consegue adivinhar com mais rapidez como vai ficar? Primeira coisa, então, que eu devo achar, quem é? É ficar atribuindo valores quaisquer para x, não? Ou já vale a pena ir num ponto especial? Achar o vértice. Exatamente. Então, a sugestão que eu dou é sempre achar o vértice. E para achar o vértice, o que é que eu faço? O que é que eu faço para achar o vértice? Coloca o módulo igual a 0. Coloca a expressão algébrica que está dentro do módulo igual a 0, ou seja, acha a raiz. Então, o primeiro passo, na verdade, é achar a raiz de quem está dentro do módulo. Ao fazer isso, vai dar quanto? 3x igual a 6, x igual a quanto? 6 dividido por 3, que é Que igual vai a dar 2. 2. E 2 manda para quem, então? Se eu botar o 2 aqui, isso aqui vai dar 0. 0 mais 5 vai dar? Então, pessoal, esse cara daqui é o vértice. Ou seja, o 2 mandando para o 5. Esse cara daqui é o vértice. Então, isso já é uma bela de uma informação. Por quê? Se eu sei que o V é formado a partir do vértice com uma reta para a direita e outra para a esquerda, basta achar mais um ponto à direita e mais um ponto à esquerda. Ou seja, eu consigo fazer o gráfico só com 3 miseráveis pontos. Alguém sugere agora o próximo ponto? Menos 3. A colega mandou 1 e 1 a gente faz menos conta. Então vamos com 1. Mas tem que ser um à esquerda e o outro. Um à esquerda e o outro. À direita. Um à direita. Então diga um cara à direita do 2. 3. 3. Pronto. Um à direita e um à esquerda. E com esses 3 pontos eu vou conseguir achar o gráfico. Pessoal, manda para quem? Oito. Esse cara aqui todo vai dar 3. 3 mais 5 vai dar 8. Perfeito. E o 3? Manda para quem? O 3 agora? 8 também? 8. Também manda para o 8. Ou seja, como eu peguei, números com a mesma distância do vértice, aí vai dar sempre a mesma imagem, porque tem simetria. Que hoje a simetria acontecia com a parábola, não é verdade, pessoal? Pois vai acontecer também agora com a função modular. Ou seja, o 3 e o 1, ambos mandam para o 8. 1 manda para o 8. E 3 manda para o 8. Galera, já dá para fazer o gráfico, sim ou não? O que vocês acham? Sim. Sim, porque se eu sei que é uma letra V, então, e aqui é o biquinho do V, então eu faço uma reta para um braço do V e depois outro braço do V. Ficou mais rápido ou mais devagar, pessoal, em relação aos anteriores? Fazer o gráfico assim? Mais rápido. Mais rápido, porque você só precisa fazer 3 pontos. Em vez de nos outros 2 gráficos que a gente tinha feito, a gente fez 5 pontos. E agora basta 3, se você sabe que um deles é o vértice. Agora, olha que engraçado. Se você ficar atribuindo números quaisquer, esse, por exemplo, de vermelho aqui, se você achar todos esses pontos aqui, mesmo com esses 7 pontos aqui, você não consegue fazer o gráfico direito, porque você só pegou pontos de um ramo. Se você não pegar pontos do outro ramo, da letra V, você não vai fazer o gráfico direito. Então, olha como é importante achar o vértice. O vértice é um ponto muito especial. Quantas raízes tem essa função? Essa função tem quantas raízes, pessoal? Nenhuma. Nenhuma.
Vamos provar que realmente não tem nenhuma? Vamos lá, vamos provar que não tem nenhuma. Como é que eu podia provar que realmente isso aqui está certo? Usando uma coisa que nós aprendemos na aula passada. Se existir raiz, o y da raiz vale quanto? O y vale quanto de qualquer raiz? 0. Vale 0. Aí eu boto 0 aqui. Eu boto 0 aqui. Ao botar 0 aqui, o que é isso aqui que eu acabo de escrever? Uma aprendemos na aula passada. Uma equação modular. Estou certo ou estou errado? Sim. E aí, vamos resolver essa equação. Vou pegar o mais 5 e vou passar para o outro lado. Posso fazer isso na equação, não posso? O mais 5 vai virar o quê? Menos 5. Aí eu quero agora resolver essa equação modular. Como é que eu resolvo a equação modular? Tanto faz escrever assim, como escrever assim, né? Se o módulo está do lado direito ou do lado esquerdo, tanto faz. Isso é a mesma coisa que isso, né, pessoal? Sim. E aí, como é que resolve essa equação modular? Ou alguém tem uma informação bem útil para me dar sobre essa equação modular? É falso. É falso por quê? Porque o módulo não pode ser negativo. O módulo nunca vai dar negativo. Então, se você tentar resolver ela, você não vai encontrar nenhuma solução. O conjunto de solução dessa equação é o conjunto o quê? Vazio. Não tem solução. Quer dizer o quê? Que realmente a letra V não corta o eixo X. Então, está coerente, sim, com o nosso gráfico. O nosso gráfico, de fato, não corta o eixo X. Então, não tem raiz. Agora, outra pergunta. Sim, classificação dela. Quanto às quatro critérios. Crescimento. NDA. NDA tem um trecho crescente e um trecho decrescente. Se o V da função modular sempre tiver completo, ela sempre vai ser NDA, né? Sinal. Positivo. Ah, como subiu, ó, como ela subiu 5 unidades, olha que o vértice subiu 5 unidades, ela se tornou uma função positiva. Paridade. Para ver a paridade, eu teria que pegar um número simétrico, não teria? É verdade? Para ver o que está acontecendo, sim, né? Então, por exemplo, eu posso pegar o simétrico do 1. Quem é o simétrico do 1? Menos 1. Menos 1. Pessoal, menos 1 manda para quem? Se eu botar aqui 3 vezes menos 1. O 3 está... Pronto. 3 vezes menos 1. Vai dar quanto? Isso aqui tudo vai dar menos 9, não vai? Isso. Módulo de menos 9 dá 9. 9 mais 5 dá 14. 14. Números simétricos não mandou para números iguais, nem para números simétricos. Qual é a conclusão que eu chego? NDA. E todo mundo concorda que ela não é mais simétrica em relação ao eixo Y. Essa outra aqui era simétrica em relação ao eixo Y. Essa verde não, mas essa daqui, né? Essa era, essa foi par. Essa segunda aqui já perdeu a paridade também, ó. Opa. Essa segunda aqui já perdeu a paridade também. Essa função verde aqui já deixou de ser simétrica em relação ao eixo Y. E essa daqui também já deixou de ser simétrica em relação ao eixo Y. A paridade foi embora. E em relação ao contradomínio? NDA. NDA. Se eu quisesse tornar essa função
Sobrejetora, o que é que eu teria que fazer? Ela não é sobrejetora, mas se eu quisesse torná-la, o que é que eu teria que fazer? Pergunta de prova nossa, hein? Mudar o contradomínio. Exatamente. E passar aqui contradomínio. Quem é a imagem dessa nossa função aqui? O intervalo fechado no menos 5 até o mais infinito. O intervalo que vai aqui, ó, do 5 até o mais infinito. Exatamente. Então, se eu tornar o contradomínio igual ao intervalo que vai do 5 ao mais infinito, eu torno ela sobrejetora. Opa, sobrejetora. E se eu quiser tornar ela agora injetora também, e consequentemente bijetora, o que é que eu tenho que fazer agora? Ela tem dois braços aqui, né? Quando eu passo uma reta horizontal, ela cruza em dois pontos. Então, ela não é injetora. Como é que eu faço para parar de interceptar em dois pontos uma reta horizontal? Mudar o domínio. Mudar o domínio para pegar o quê? Para pegar Só uma uma parte. Só pegar um desses braços aqui, uma dessas retas. Ou a reta da direita, ou a reta da esquerda. Então, se eu mudar o domínio, de tal forma que eu só pegue pontos à direita do vértice, ou pontos só à esquerda do vértice, eu torno ela injetora. E se ela fica injetora, ela também fica bijetora. Eu queria uma proposta agora de novo domínio. Então. um intervalo do 2 até o mais infinito. Perfeito, exatamente isso. Se eu pegar esse intervalo aqui, eu vou pegar só esse ramo aqui, ó. Tô certo ou tô errado, pessoal? Então, consequentemente, o intervalo do 2 ao mais infinito. Agora, apesar de ser função modular, eu classificaria ela agora como bijetora, hein? Pronto, isso aqui uma questão. Agora, outra coisa. A letra V, você faz a letra V sempre com aberturas diferentes, assim? Você pode fazer um V assim, você pode fazer um V assim, você pode fazer o V com qualquer abertura ou não? As perninhas do V, elas podem estar mais juntas ou mais afastadas, ou não? Sim ou não? Essa aqui que eu acabei de fazer, as perninhas estão mais juntas ou mais afastadas do que os exemplos anteriores? Esse e esse aqui. Mais juntas. Por quê? Alguém sabe dizer o motivo? Por que as perninhas aqui do V estão mais juntas? Quem é que faz as perninhas do V ficarem mais juntas ou mais afastadas? Não vou responder agora, vou deixar que vocês descubram, tá? Mas, nesse formato aqui, nos parâmetros que nós falamos aqui, ó, tem algum parâmetro que é responsável por isso. Por tornar as perninhas do V mais juntas ou mais afastadas. Quem seria e como ele se comportaria? Por exemplo, aqui essa outra, ó. Essa outra aqui, ó. Eu pergunto para vocês. Quanto vale o A, quanto vale o B e quanto vale o C nessa equação? O formato geral é esse aqui. AX mais B mais C. Quem é o A, quem é o B, quem é o C, pessoal? A é 1/2. A é 1/2, exatamente. 1/2 vezes X. 1/2 vezes X dá X sobre 2. O B?
0. 3. O B, 3. E o C? Ah, é. Menos 7. Menos 7. Aí eu pergunto para vocês agora, o que vai acontecer aqui com as perninhas do V? Alguém sabe? Se as pernas vão estar mais juntas ou mais afastadas? O que é que vocês acham? Vamos lá fazer o gráfico dela. Como é que faria o gráfico dela? Acho quem? Acho quem, pessoal? O vértice. Então, igualo isso aqui a 0. Aí vai dar x sobre 2. Igual a quanto? Menos 3. Quem é a abscissa do vértice, então, pessoal? É o menos 6. Menos 6, manda para quem? Menos 7. Exatamente. Menos 6 manda para o menos 7. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6. Está aqui. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7. Está aqui. E com isso nós temos o vértice. E agora as perninhas do V. E agora o que é que eu faço? Mais 2 pontos. Quem seria um próximo ponto? Pode ser 0? 5. Pode ser 0. 0 é um número fácil de fazer conta, né? 0. 0 sobre 2. 0. 0 mais 3. 3. Módulo de 3. 3. 3 menos 7. Menos 4. Pronto. 0 manda para o menos 4. Acabei de achar. Esse foi o primeiro ponto. E agora 0 menos 4. Acabei de achar o segundo ponto. Alguém tem outra proposta de ponto aqui para eu achar? E conseguir fazer o gráfico? Se eu andei 6 para cá, qual é um número muito bom de eu usar? Menos 12. Exatamente. Porque anda 6. Menos 12 vai mandar para quem, pessoal? Eu já sei a resposta. Menos 4. Exatamente. Vai mandar para esse mesmo cara daqui, ó. Pela distância igual. Mas vamos provar que vai mandar para menos 4. Vamos fazer a conta para provar que dá menos 4. Menos 12 sobre 2. Dá menos 6, né? Quanto é menos 6 mais 3? Menos 3. Quanto é o módulo de menos 3? 3. É 3 menos 7. O mesmo Menos 4. 4. Inclusive, eu vou ter que aumentar aqui o meu eixo. Ó, eu fui até os 8, 9, 10, 11, menos 12. Está aqui mais ou menos o menos 12. Então, o menos 12 também mandou para o 4, para o menos 4. Já consigo fazer... Deixa eu apagar esse ponto aqui que ele está atrapalhando. Já consigo fazer o gráfico, pessoal? Sim ou não? Sim. Se eu já sei que é uma letra V, essa é uma perninha do V e essa é outra perninha. O que aconteceu com a perna do V agora? As pernas ficaram mais fechadas ou mais abertas? Aberto. Mais aberto. Por quê? Lembrando que essa ficou a mais aberta de todas, hein? De todas que a gente já falou hoje, foi a que ficou mais aberta, hein? E o exemplo passado foi o que ficou mais fechado, ó. Esse foi o mais fechado. E os dois primeiros exemplos foram casos intermediários, ó. Os dois primeiros foram casos intermediários, ó. Esse, ó, tanto esse quanto esse aqui, as perninhas ficaram o meio termo. Aqui foi o mais fechado de todos. Opa.
E aqui o mais aberto de todos. Alguém sabe dizer por que ficou tão aberto, tão fechado e acabou apagando? Deixa eu mandar refazer. Pronto. E aí? É por conta do A? Eu não... É o valor do A, exatamente. É o valor do A. Quando A é igual a 1, atenção, hein? Que foi o caso do primeiro e segundo exemplo. Atenção, hein? O primeiro e o segundo exemplos, o A valeu 1. Todo mundo concorda que nesse exemplo aqui, o A valeu 1, pessoal? Sim ou não? Sim. Quando o A é 1, esse ângulo aqui é de 45 graus, pessoal. Tanto esse, obviamente, quanto esse aqui. Tá? Aqui, A igual a 1. A igual a quanto aqui nesse exemplo? O A. Então, também é 45 graus. Agora, alguém sabe esse ângulo agora aqui? Se eu botasse aqui uma linha horizontal. Aqui, esse ângulo aqui é maior ou menor que 45, pessoal? Esse ângulo aqui é mais ou menos que 45 graus, pessoal. Lembrando que 90 estaria aqui, ó. É mais ou menos que 45 graus, pessoal. Ninguém arrisca? É o quê? Maior ou menor que 45 graus? Igual, 45 graus. É maior, né, pessoal? E esse aqui agora? Esse ângulo formado aqui, ó, com a horizontal, é maior ou menor que 45 graus? Galera? Nenhum palpite? As perninhas estão bem abertas, hein? É maior? Não. Olha aqui a reta. Olha aqui. Quem é maior? Esse ângulo aqui ou esse? Vamos chamar aqui de X ou Y. Quem é maior? X ou Y? Y? Y é maior. O ângulo 90 graus, se você dividir em dois ângulos iguais, são dois ângulos iguais a quanto? 45. 45, que é 45 mais 45 dá 90. Então, se esse é maior, é porque esse aqui é menor do que 45, né, pessoal? Se alguém quiser saber, na verdade, o valor exato, atenção. A tangente, atenção, hein? Vocês já aprenderam tangente, eu não vou falar... A tangente desse ângulo aqui é sempre igual ao A. Essa explicação está na apostila de função de primeiro grau, que nós estudamos sobre o primeiro grau, na apostila lá, eu explico que a inclinação da reta é dado pelo A, pelo coeficiente angular. E aí lá eu deduzo, eu mostro que é igual a tangente do ângulo alfa. O ângulo alfa é o ângulo que a reta forma com o eixo horizontal. Então, se você vai na calculadora aqui, ó, vou abrir aqui a calculadora, hein? Abrindo aqui a calculadora agora. Deixa só ela responder. Nada dela responder ainda, está com raiva de mim. Pronto, agora respondeu. Mas ainda lentamente. Pronto. Calculadora, tá aqui. Vou abrir a calculadora, ó. Lenta ainda. Vamos ver se ela responde. O computador está um pouquinho lenta, que acho que minha mesa já está um pouquinho carregada. Quando o ângulo é de 45 graus, eu acho que o ângulo aqui está em radianos, ó, 45 graus, eu vou aqui em trigonometria, ó,
e aperto tangente, ó, tan. Quando eu aperto tangente de 45, dá 1, pessoal. Ou seja, com ângulo de 45, o coeficiente angular é 1. Quando o ângulo, por exemplo, é de 60 graus, que é maior, quando você faz a tangente, olha o que acontece com o valor da tangente de 60. Já fica 1,7, que é o raiz de 3 sobre 2. É o raiz de 3. É o raiz de 3. E quando você faz um ângulo, por exemplo, de 20 graus, e faz a tangente, fica menor do que 1, pessoal. 0,3. Então, voltando lá para o nosso exemplo, para dar meio, ó, o nosso aqui tem que dar meio. Para dar meio, vamos chutar um ângulo que dê próximo de meio aqui. Ó, para dar meio, 20 não serve, vamos ver. Ah, vai ser, não, 30 vai passar um pouquinho. Eu acho que vai dar uns 26 graus. Deixa eu ver aqui, chutar, 26 graus. Fazer a tangente de 26. Ó, bem pertinho de meio, hein? Se eu botar agora 27. Tangente. Ó, passou. Então, esse ângulo aqui, pessoal, é de cerca... Atenção, esse ângulo aqui é de cerca de 26 para 27 graus aproximadamente. Então, a tangente do ângulo dá o coeficiente A. Então, por exemplo, na função modular anterior que nós fizemos, onde as perninhas ficaram mais apertadas, quanto é que será que vale esse ângulo aqui agora, pessoal? Ó, é maior que 45 ou menor que 45, pessoal? Galera, esse ângulo aqui é 90, ó. Esse ângulo aqui é maior ou menor do que esse aqui? Nenhum palpite? Maior. Então tem que ser um ângulo cuja tangente vale exatamente 3. Eu vou lá na calculadora de novo e vou tentar um ângulo que dê tangente 3. 60 a gente viu que deu 1,7. Vamos tentar 70 graus. 70 graus, eu vou aqui na tangente, ó. 2,7. Vou aumentar um pouquinho para 72 graus. 3. Opa! E 71 talvez não chegue ainda em 3. Exatamente isso. Então, acabo de concluir que esse ângulo aqui é de 71 graus e alguma coisa. Não chega a 72. Então, se você quer saber qual é a inclinação das perninhas do V, você deve, então, olhar para o coeficiente A. Quanto maior for o coeficiente A, mais fechados estarão as pernas do V. E quanto mais próximo de zero, como é o caso agora desse aqui, quanto mais próximo de zero tiver o A, esse A aqui vale meio, mais abertas estarão as pernas do V. Para terminar a aula, eu vou fazer uma pergunta bem rápida. Se eu fosse fazer o gráfico agora dessa função, alguém saberia dizer o que é que vai dar aqui, nesse gráfico? O que é que eu mudei em relação ao primeiro exemplo dado hoje? Só uma coisinha, o que foi? Eu botei um menos aqui do lado de fora, não foi? E aí, quem é o vértice dessa função? Galera, quem é o vértice? Vocês estão me ouvindo? O que é que eu faço para achar o vértice, pessoal? Galera, vocês estão me ouvindo? Igual a 0. Igual a 0. Então, se eu igualar aqui a 0, qual é o valor de x que eu vou encontrar?
Zero. 0. E o 0 manda para quem? Pro zero. Pro 0. Então, veja que o ponto é a origem. Agora, um ponto à direita e um ponto à esquerda. Vamos lá. Ponto à direita do 0. 1. Um ponto à esquerda do 0. Menos 1. Pessoal, o 1 manda para quem? Deixa eu botar o 1 aqui. Deixa eu botar 1 aqui. Quanto é que vai dar esse resultado? Menos 1. Vai dar menos 1. Então, o 1 manda para o menos 1. E o menos 1 manda para quem? Pro menos 1. Esse cara, o módulo de menos 1 é 1, mas como tem o menos lá de fora, vai mandar para o menos 1 de novo. Qual vai ser a novidade desse exemplo, pessoal? O V está voltado para onde agora? Para baixo. Então, o V, se eu tiver um menos fora do módulo, o V muda de lado. Em vez de ser um V voltado para cima, que é o normal, o V vai ficar voltado para baixo. Então, fiquem atentos que se fora do módulo tiver um menos, o V está voltado para baixo, hein, pessoal? Fiquem ligados que pode acontecer isso no exemplo de uma função modular. É isso, galera. Aula encerrada. Agradeço a presença de todos vocês. Falamos em relação ao vídeo da aula 30. Nem chegamos a citar exemplos de funções do segundo grau. Estou certo ou estou errado? Falamos só funções modulares de primeiro grau, não foi? E no vídeo, para quem assistiu, sabe que tem o quê? Lá no vídeo 30. As funções modulares de? Segundo grau. De segundo grau. Eu não toquei hoje. Então, hoje eu me concentrei só nas funções modulares de primeiro grau. Elas são as mais famosas. Elas são as que aparecem mais. Então, foi por isso que eu dei mais atenção. Como a gente tem mais uma aula de função modular, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer gráficos na nossa próxima aula de função modular de segundo grau, mas eu também vou fazer gráficos de funções modulares que não vai dar uns formatos bem diferentes, viu? Então, quem acha que função modular de primeiro grau é só letra V, quando assistir a próxima aula 5 da nossa, da próxima segunda-feira, vai ter uma surpresa. Porque vão ter outros formatos possíveis, além da função modular de primeiro grau que a gente trabalhou na aula de hoje. Mas por que eu trabalhei muito na aula de hoje, função modular de primeiro grau? Porque ela é mais comum. Ela é a mais simples e a mais comum. Então, nada mais justo do que a gente trabalhar ela com mais atenção. Mas na nossa próxima aula, a gente vai trabalhar as funções modulares do segundo grau, ou seja, continua a ser o vídeo 30 para a próxima aula. Agora, se assistir o vídeo 31 e o 32, eu vou fazer gráficos que eu citaria, poderia ter citado nos vídeos 31 e 32. Então, vou fazer gráfico de funções mais complicadas na próxima aula. Ok, galera? Então, quem quiser acompanhar, assista aos vídeos 31 e 32, que não vai ter dificuldade e não vai ser surpreendido, ok? Alguma pergunta que alguém gostaria de fazer? Algo que alguém gostaria de registrar, pessoal? A aula de hoje deu para acompanhar bem? Não deu para acompanhar bem? Alguma sugestão, alguma crítica, alguma reflexão? O coro da aula hoje parece que foi bom, tá? Eu cheguei a ver 26, 29, cheguei a ver 38 pessoas presentes hoje. Que é um coro, em comparação com outras aulas, até melhor. Não é ainda a turma completa, mas já é um coro melhor. Podemos terminar a aula então, pessoal? É isso? Sim. Então, vou parar a gravação.